Nosso objetivo aqui é trazer, como a gente tem feito, né, Rodrigo, e as pessoas que já estão acompanhando, dentro da NEO Network, processos e batendo esse papo aqui, bem descontraído aqui entre nós aqui. E hoje vai ser assim como os demais, mas hoje em especial vai ser um grande prazer compartilhar um pouco do que a gente tem visto no mercado. Eu vi uma pessoa tão assim, nos últimos períodos, acho que muita gente já te conhece, e o que você tem feito e trazido de inovação para o mercado. Acho que já até antes da reunião eu já estava recebendo algumas mensagens aqui para ouvir um pouquinho, parabenizando a gente. Então, sem dúvida, vai ser um momento importante para nós. Antes de passar a palavra para o nosso convidado de hoje, de novo, eu acho que do nosso lado a gente fica muito contente, porque além de compartilhar esse bate-papo, essas inovações, é um grande prazer também falar com um colega de mercado, ver que o nosso mercado tem pessoas que estão buscando mesmo algo diferente dentro do mercado de seguros. Então vai ser um grande prazer a gente falar com um amigo e também uma pessoa importante no mercado. Hoje, vocês já estão habituados, né? Tanto eu como aqui representando a NIO na América Latina, o Duan, que representa a NIO globalmente, hoje no último momento ele estava no evento, ele está no evento ainda em Nova York, e um processo que ele teve que continuar lá por uma questão de atraso. A gente sabe que ultimamente não está fácil ter toda a coordenação dos horários por conta de diversos pontos. Então, hoje eu vou conduzir aqui, eu e o Rodrigo diretamente, sem a participação do Duan, mas com certeza ele vai querer fazer algum momento bate-papo com o Rodrigo em outra oportunidade, tá? Queria agradecer também a Partenariado, que está apoiando a gente, já um parceiro nosso, já de longa data, que está nos ajudando também a fazer o webinar. Hoje, o processo do mercado que a gente está vendo nessa inovação são pessoas importantes, não só como a gente vai falar hoje com o Rodrigo, mas também como a Partenariado, que são empresas que estão buscando esse processo de inovação, então estão nos apoiando de alguma maneira, tá? E é uma empresa que, sem dúvida, tem toda a relação com o que a gente vai falar hoje, né? Por conta a gente está vendo do Sandbox, eles têm participado muito fortemente nesse processo de apoio das empresas que estão agora, principalmente nessa nova abertura que a SUSEP deu. A Partenariado tem sido fundamental para esse processo. Queria mandar um abraço também, tanto para o Henrique, todas as pessoas que estão participando, o Jacobo, e todos eles que estão envolvidos no processo da Partenariado. Bom, sem mais pontos, queria agradecer de novo aqui. Grande bate-papo hoje com o Rodrigo Ventura. É um cara que tem participado muito da inovação dentro do mercado. Vocês viram aqui hoje, nos últimos... vocês têm visto isso nos últimos meses, essa conversa, essa inovação que ele tem colocado no mercado. Então, de novo, queria agradecer já de antemão o bate-papo e passar um pouquinho a palavra para você falar um pouco, Rodrigo. Muita gente já te conhece, como eu disse, mas, de novo, nós da NEOM, aqui, tanto no Brasil como fora do Brasil, a gente tem algumas pessoas já conectadas fora do Brasil. Queria agradecer a sua participação e pedir para que você comente um pouco, para aqueles que não te conhecem, se é que é possível aqui dentro do mercado no Brasil e América Latina. Boa noite, obrigado, viu, Rodrigo, mais uma vez. Boa noite a todo mundo, um prazer estar aqui com todo mundo que está aqui, pensando um pouquinho de inovação e compartilhando experiência. Não sei se a gente vai abrir, fazer um debate, como é que vai ser, mas enfim, estou aqui para trocar com vocês experiências e vai ser uma alegria. Bom, falando um pouquinho aqui da 88, né? A gente tem como propósito democratizar o acesso a seguros, né, protegendo tudo aquilo que as pessoas amam e se importam. E, nesse processo, fazer com que o seguro seja simples, intuitivo, digital. Né? Vestiu a camisa, digamos. É isso aí, vestir a camisa. Então, vamos lá. Falando um pouquinho do Rodrigo, eu sou economista, econometrista, cientista social, aí traz um pouquinho daquele de Behavior Economics, né?
eu passei um pouco mais de 20 anos na indústria de seguros até bater a crise dos 40 e largar tudo. Então, então eu achava que eu estava emburrecendo no mercado de seguros. Eu achava que a indústria de seguros não queria inovar, né? Então, eu passei 10 anos em área de negócio, fazendo bancassurance no Itaú, depois como corretor, depois como segurador no HSBC e outros 11 anos com ERP de seguros, passando da sala de estar, área de negócio, para lavanderia e cozinha, TI e operações, né? E daí, em 2015, eu decidi abandonar o mercado de seguros, porque eu estava vendo o que estava acontecendo de inovação em vários lugares, na Austrália, na China, enfim, participando de alguns projetos de IoT Telematics para seguro de automóvel pago por uso, né, processos de gamificação, assinatura eletrônica biométrica, e daí eu via que nenhuma seguradora de fato queria aplicar isso. Todo mundo queria saber da tecnologia, mas ninguém queria ser o primeiro. Porque, vamos combinar, uma super zona de conforto, né? Para que inovar? Para que mexer no time que está ganhando? E aí, nesse processo, eu estava buscando um desafio, desisti de ficar no mercado segurador e decidi dar um passo para trás, para dar 2, 3 para frente. O pessoal falou, você é louco, você vai sair, você vai morrer aqui. Eu falei, mas é justamente isso, eu não quero morrer aqui, né? Eu quero um desafio, quero outra coisa. Bom, me tornei sócio da KPMG nesse processo, no time de IT Advisory, trabalhando com Cloud Computing e Blockchain. Isso era 2016, 17. E aí, eu acho que ao abandonar o mercado de seguros para aprender novas ferramentas, né, uma caixinha nova de ferramenta para trabalhar, eu combinei o que tem de tecnologia que hoje a gente traz aqui, que é o cloud computing, o blockchain, com o conhecimento da vertical da indústria de seguros, passando pela sala, pela lavanderia, pela cozinha, né? Pela cadeia de valor como um todo, né? E aí, final de 17 surge o conceito. Em 2018 a gente a gente funda a empresa, né? 2019 saiu lá a minuta de consulta pública do sandbox regulatório, que a gente começou em 19. Em outubro de 20 a gente foi homologado como seguradora e em 21 recebeu autorização de funcionamento. Então, numa casquinha de nós, essa é a história rapidinho. Nossa, que história, né? Não, aqui, Rodrigo, acho que, novamente, assim, eu tenho uma admiração pela tua coragem. E, assim como a tua experiência, eu passei por isso também, no sentido de... Nós temos um mercado, assim, eu sou apaixonado por seguro, minha formação também é como... Eu sou atuário, né? Mexemos com o número do mesmo lado que você. Mas eu também vi uma oportunidade muito grande. Então, quando eu ouço pessoas como você comentando, e nós temos diversas pessoas assim, né, já no sentido de, o nosso mercado não pode ficar dessa forma. Isso também foi o que me fez participar e aceitar o desafio lá quando da Neon Network para a América Latina, porque eu também entendia que o nosso mercado é maravilhoso do ponto de vista de inovação e eu sentia que a gente estava um pouco parado. Que bom que eu estou vendo. Hoje eu estou podendo fazer um webinar com uma pessoa que pensou fora da caixa, como tem várias outras insurtechs que a gente está vendo também. Então, acho que é legal ouvir isso de você, que você teve essa coragem e que bom que outras pessoas também trilham esse caminho, como a gente estava imaginando. Legal, show de bola. Como eu disse, entrou novas pessoas aqui também, que eu estou vendo o número aumentando aqui. Rodrigão famoso aqui, né? Também podem colocar aqui no chat que a gente vai batendo esse papo, tá? Rodrigo, sabe que, de novo, dentro da linha que a gente estava falando, cara, eu sei que você já, como você já disse, antes mesmo do que a gente está vendo da pandemia, que todo mundo tem falado, pô, a pandemia chegou, deu uma acelerada forte na parte de inovação, todo mundo querendo fazer digitalização. Mas, cara, você mesmo deixou uma experiência que antes disso você já estava pensando.
Então, eu queria muito ouvir, eu acho que todo mundo que está aqui também, é, cara, como é que você já me citou um pouco no sentido, pô, eu senti que estava meio travado, ou pelo menos não estava colocando novos neurôniozinhos ali para poder pensar no dia a dia. Eu sei que isso foi um gatilho para você. Mas o que mais foi de gatilho? Porque muita gente está usando hoje o gatilho, por exemplo, da pandemia, mas o que mais de gatilho que você falou, poxa, cara, eu tenho chance de inovar, posso mudar, vou pensar fora da caixa. O que mais teve de gatilho que você teve para poder fazer essa transformação para a gente seguir esse bate-papo aqui? Legal. Bom, eu acho que o primeiro gatilho para mim veio em 2006, 2007, quando eu estava morando na China. Tá. Então, ali, naquele momento, eu trabalhava na Sistran Informática, com RP de seguros, né? E aí fui para lá por causa para vender sistemas RP de seguros para seguradoras chinesas. Você foi para vender na China? Você estava na China vendendo? Caraca. Vendendo RP do Brasil para Negócio da lá. China. Negócio da China. E aí, mas assim, o pessoal fica impressionado, mas de verdade a gente tem um dos sistemas bancários mais avançados do mundo no Brasil, Verdade. né? Também com tanta Então, coisa, né? Tanto controle, tantas coisas acontecendo, né? a gente teve que aprender muito com a nossa hiperinflação, Sim. né? Como controlar essa história de hiperinflação, remarcação de preços, e isso levava à atualização de moeda e, portanto, sistemas. Então, a gente teve que aprender na dor como sobreviver a este cenário que a gente tinha da nossa economia. E a gente também tinha uma situação onde a operação bancária do Brasil é uma operação continental, né? Muito diferente do que é, por exemplo, na Europa, né? Uhum. Cada país é uma história com uma moeda única, mas tem diferentes bancos centrais. Nos Uhum. Estados Unidos também, cada unidade de federação tem o seu Fed. Sim. E, então, para atender um país como a China, com a dimensão continental que tem a China, o Brasil era o caso ideal, em termos de tamanho de Era um operação, case, né? operação Um case ali para você continental, olhar uma parte top, bem com as mesmas liquidação. entrevistas, alguns pontos, mas parecido, né? Assim, a gente, ainda assim, hoje tem uma tecnologia bancária fantástica e é referência no mundo. Então, nesse sentido, a operação seguros e a operação bancassurance, né, faz todo sentido o know-how que existe no Brasil para o mercado chinês. E naquele momento, a China estava entrando na Organização Mundial do Comércio, a Ping An era um terço, quer dizer, Ping An não, o mercado chinês de seguros era um terço do mercado brasileiro, hoje é mais de 3 vezes o mercado brasileiro, As né? maiores já estão lá, né? Os maiores seguradores. E a gente começou a observar o fenômeno de fintech acontecendo lá na China, né, de pagamentos com QR Code, ali o WeChat, o Alipay, super apps, né? Sim, sim. Então, isso não existe nenhuma correlação aqui no Ocidente de algo parecido, onde Uhum. num único aplicativo você tem o seu banco, você tem a seguradora, você tem o Tinder, você tem o WhatsApp, você tem o Airbnb, tudo junto num lugar só. E tem o Mercado Pago, o Mercado Livre, a Magalu, tá tudo ali. É um único aplicativo com tudo. Entendi. Então, Dá para falar que deu match no seguro também, né? Então, quando tem um Tinder da junto. match. É isso aí. Então, assim, né, brincadeira à parte, mas realmente não existe aqui isso, e nem tampouco o que a gente fala de inteligência artificial, lá eles estão avançadíssimos porque eles não têm as restrições que existem aqui, né? Uhum. Então, você pode muito mais ali, em termos de Não tem dados, muito etc. mercado regulado, Rodrigo, então? O regulador não é muito em cima lá na China, não é Não, muito apertado? o regulador assim, o governo da China determina tudo, inclusive o fechamento da sua empresa no dia seguinte, Tá. sem Uhum. conversa. Então ele Uhum. determina tudo. Mas Tá. em termos de tecnologia, ele te permite fazer muito Ah, mais do entendi. que é permitido aqui.
Tá. Então, você pode experimentar novas tecnologias, fazer uma série de coisas e que realmente estão anos à frente, né? Tá. Ok, e observando essa experiência, então, do que aconteceu na China, Uhum. eu venho, então, para o Brasil com essa experiência na bagagem, né? Tá. E sempre pensando como que a gente pode dar acesso para as pessoas. Aqui no Brasil, houveram experiências, por exemplo, da Zurich Seguros tentando fazer uma distribuição de microseguros no Tocantins. Depois teve uma outra da experiência da Bradesco Seguros no Morro Dona Marta, no Rio de Janeiro. Sim. Houveram uma série de experiências diferentes de microseguro e o microseguro no Brasil nunca voou, né? E nunca voou por dois motivos. Número um, porque o comissionamento era muito baixo e, portanto, não gerava interesse do corretor para ganhar uma comissão de R$ 1. Tá. Ou, por exemplo, uma situação onde a seguradora tem um legado de sistemas com aquele espaguete com centenas de sistemas diferentes, que vai lá do COBOL, do mainframe, Universe, até tecnologia de ponta, né? Uhum. Mas esse emaranhado de sistemas tem um custo para a manutenção desses Sim. sistemas e que está traduzido no custo administrativo da seguradora, no custo da apólice, da emissão da apólice, né? Sim. Então, você tem uma situação onde o molho era mais caro que o frango, né? Uhum. Não fazia sentido. Então, por isso, nunca voou. Mas a tecnologia evoluiu bastante. Então, neste processo, e eu só tenho a agradecer a SUSEP, né, no sandbox regulatório, e a própria Solange traz o seguinte, que a missão da SUSEP é dobrar a penetração de seguros no país. Show. E através do sandbox regulatório, o que eles estão fazendo é promover a competição, né, no mercado segurador, através de inovação com tecnologia, através de inovação no formato dos produtos de seguro, né, através de inovação na regulação desses processos e como que isso facilita a vida do cliente, com redução de preços para o consumidor, com a meta de promover a inclusão social, de fazer dobrar a penetração do PIB com seguros no país, né? Perfeito. Então, resumindo aqui, né, essa inquietação começa então com o que a gente começa a ver de inovação lá, vem para cá para o Brasil, a gente começa a ver o quanto é engessado, né? E acho que quem trabalhou com seguros no Brasil ou de alguma forma esteve envolvido com inovação, guarda uma frustração de um monte de projeto bom, legal que tinha para fazer, a seguradora não quis. Verdade. E não quis por N motivos, né? Não vou colocar aqui os porquês, mas o fato é que não o fez. E aí, quando a gente olha para os dias de hoje, onde todas as indústrias evoluíram para uma abordagem customer-centric, né? Sim. E a gente tem ainda a indústria de seguros com processos que são manuais, burocráticos, cheios de papel, conflito de interesse, onde o cliente, quando precisa chamar o seguro, ele tem que provar que ele é inocente. Sim. Ele é quase que criminoso na largada, entendeu? Uhum. Ele tem Uhum. que provar que é inocente e ainda assim, nesta hora da dor do cliente, a seguradora está negociando em cima da dor do cliente para fazer floating e ter remuneração ali, para pagar menos, para ter uma despesa inferior. Então, a relação não está equilibrada, né? Sim. E aí, Uhum. então, se percebe a necessidade de que, peraí, o mundo inteiro evoluiu e só essa indústria guarda os resquícios da Revolução Industrial ainda? Então tem um espaço enorme para todo mundo aqui fazer diferente, né? Sim. A gente está num momento incrível, todos nós, de inclusão, de mudança de tecnologia e de possibilidade de fazer o que até agora
não foi feito. E esses pontos foram chamando a atenção sua, né? Pelo que eu estou entendendo, né, Rodrigo? Nessa inquietude, né? Que bom que tem esse processo também. Mas aí a gente está vendo, sem dúvida nenhuma, a gente está no mercado, como você disse, toda revolução tem uma transformação também. Não tem como deixar de falar que nós temos aí, com todo esse legado que você falou, tem empresas, seguradoras também que têm um legado enorme. Só que eu também concordo com você. Foi falado muitas vezes de um termo como a tempestade perfeita. Se fosse o inverso, no sentido assim, agora a gente está num cenário onde eu concordo com você, inclusão social, as pessoas, principalmente pela conexão na rede social, têm maiores informações, né? Eu tenho algumas insurtechs que estão se conectando com a gente, e a gente tem visto muito soluções que é justamente pensando nessa linha que o cliente na ponta ali tem o seu desejo, né? E o cliente agora, quando ele vai procurar um seguro, ele já não quer mais o tradicional. Eu até comentei em outras bate-papos que nós tivemos, tal. Quando eu entrei no mercado como atuário, eu só fazia tarifa. Então tinha tarifa, tá aqui a tarifa, sim, sim, não, não, e acabou. Hoje não é mais esse processo, como você mesmo disse. Então o cliente, a ideia de atender a necessidade do cliente precisa estar em pauta mais do que nunca, né? Só que, como eu disse, tem um mercado aí, Rodrigo, que está rodando, né? Então, já vem vindo. É óbvio que você já está num cenário, né? A 88 já está nesse processo focado, até por isso que passou. Eu também agradeço muito pelo que você tem feito. Mas como que você... A gente vai falar de mercado, assim, como é que você enxerga para que isso seja traduzido também? Porque nós precisamos que mais, assim, mais Rodrigues, mais 88 e também venha, mas a gente tem um legado. Como é que você vê que essa transformação vai acontecer e que o beneficiário seja realmente o cliente na ponta? Como é que a gente vai transformar esse mercado, além do que você está fazendo, mas como é que vai acontecer essa transformação na tua visão? Eu acho que assim, pensar primeiro no cliente já pasme ou não, já é uma transformação gigante para o mercado segurador, né? O mercado segurador pensa no produto e pensa no canal de distribuição, o cliente não. Então, pensar no cliente primeiro já é transformador, porque se você pensar a partir do cliente, você vai começar a pensar produtos que fazem sentido para o cliente e não para a seguradora. Você vai começar a pensar numa relação onde a seguradora paga o sinistro. Sim. Né? Não é assim, não estou rezando para você não lembrar que tem seguro. Ou vou arbitrar no momento em que você tiver o sinistro. Ou vou tornar a sua vida mais difícil para você poder receber. Mudou o game. Mudou, já né? era. Então, você tem que pensar primeiro no cliente, pensar que sim, vai pagar e querer pagar. Claro, se é devido. O sinistro é devido, paga rápido. Uhum. Né? Então, acho que começa daí, pensando no cliente primeiro. Depois de pensar primeiro no cliente, aí pensando nos processos do que você precisa fazer para tornar essa jornada simples, intuitiva e digital. E não só no momento de emitir a apólice de seguro, mas na gestão do ciclo de vida dessa apólice inteira, Como vai até continuar essa jornada, né? Como ele vai toda continuar. ela, até o momento do pagamento para o cliente no final. Então, isso no final da história é transformar a relação, fazer com que o benefício seja percebido, né, pelo cliente, é fazer com que o cliente queira consumir o seguro, porque ele sabe que não vai ser enganado, né? Porque o sentimento muitas vezes é assim, não vou não comprar, porque meu amigo comprou e na hora que ele foi precisar, falaram Tinha que estava muita fora. cláusula, não leu a cláusula direito, e aí tinha aquela draconiana. Vou dar um exemplo. Exemplo pessoal, é meu o exemplo. Vivido. Não é que eu ouvi, é meu o exemplo. Então, eu peguei e estava realizando um sonho vital a sua moto, né? E estava indo para a Patagônia. Boa. Então, eu e Deus na moto. Beleza. Tá.
Aí, depois, sei lá, de um mês de viagem, cara, sofri um acidente e quebrei 3 costelas. Fui parar no hospital. Aí eu chego no hospital, celular espatifado. Peguei o celular emprestado do médico. Aí eu, Tá, putz, graças a Deus, eu comprei o seguro. Não vou legal. falar qual, mas era uma seguradora azul, Tá. né? Tinha tudo de automóvel Uhum. e de moto também. Aí, beleza. Comprei o seguro com carta rosa, carta verde, extensão América Latina, porra toda. Tudo tinha direito. Top Tudo da que tinha galáxia. direito, falava, vai, bota tudo aí sem dó. E o corretor vendeu, né? E eu disse por escrito que eu estava fazendo. E Hum. aí, na hora que deu o sinistro, cara, primeiro que o corretor parou de atender. Aí liga para todo mundo, tal, liga para o motoclube pega e fala assim, liga para o corretor e fala com muito carinho para ele, olha, ou você atende o cara ou a gente vai parar de comprar todo mundo com você. Aí ele foi, me atendeu, beleza, Assim, livre e espontânea educadamente, pressão. né? Na livre e espontânea pressão. É. Aí na hora que ele me atendeu para falar o seguinte, então, Rodrigo, acontece o seguinte, não tem cobertura. Oi? Como assim não tem cobertura? Então, não tem cobertura porque lá na letrinha miúda do contrato Uhum. está escrito que extensão América Latina são 500 quilômetros além fronteira. E você está a 5.500 quilômetros além fronteira. Aí eu falei, peraí, mas qual foi a parte do que eu declarei por escrito? Antes de eu começar, Uhum. não estava claro do que eu ia fazer. Eu falei, eu estou indo para Ushuaia, é a cidade mais austral do planeta. Então eu declarei antes, e você vendeu o seguro. Não, mas não tem cobertura tal, e aí a seguradora começa a negociar com você o guincho, para você pagar por fora. Aí começa as coisas malucas do tipo assim, não, então faz o seguinte, pega e traz para dentro da área dos 500 quilômetros além fronteira e fala que o sinistro foi ali. Ah, não, ainda. Como assim, cara? Você está falando para eu fraudar um negócio? De jeito nenhum. Né? Não, foi aqui, você vai vir buscar aqui. Não, então paga a diferença à parte. Aí o repatriamento, porque eu preciso voltar para o meu país. Ah, não, Entendi. você faz o seguinte, você sobe no lombo do caminhão e vem. Mas com a Tem costela 3 quebrada. costelas quebradas, fica 15 dias no lombo de um caminhão. Você tá louco? Cara, isso é a seguradora. Uhum. Olha que coisa, que loucura. Você entendeu? Então, assim, e esse exemplo, que é meu, cara, está Uhum. espalhado em tudo quanto é seguro, em todo lugar. A relação é conflituosa, né? Porque primeiro você me paga, enquanto cliente que paga para a seguradora, você me paga para ter o direito de ter uma opção, que eu vou falar assim no mercado financeiro, de chamar essa opção no futuro se te ocorrer um sinistro, de você ser reembolsado. E na hora que você chama essa opção que você pagou por ela, vem a questão da arbitragem. E aí vem a questão do conflito de interesse, que é aquele sinistro que eu te nego, ele vira bottom line de resultado e, portanto, vira bônus no bolso dos executivos. Uhum. A relação é conflituosa. Né? Entendi. Então, como é que a gente muda essa cadeia de valor? Como é que você cria processos simples? Como é que você faz produtos paramétricos? Como é que você regula de maneira automática, sem conflito de interesse? Se tiver que pagar, tem que pagar, não tem jeito, né? Tem que Agora, pagar, cara. Rodrigo, assim, é o que eu estava comentando. Nesse sentido, de novo, tem um mercado regulatório aí muito forte e também tem esse conflito que você está trazendo. E você participou muito desse processo. Como que as insurtechs, né, que a gente está vendo que está pensando fora da caixa também, auxiliam esse mercado? Vamos pensar na seguradora ou nas seguradoras azuis, coloridas, o que for. Como que ajuda essas insurtechs pensando para que o nosso mercado, que a gente está aqui, como eu disse, o nosso objetivo na Neon, assim como eu imagino que o seu também, além de buscar essa inovação, a gente quer que o nosso mercado seja diferente. A gente tenha inovação. Não pare com esse processo de que, olha, o mercado bancário está na frente 10 anos, então tem Basileia 2, depois vem Solvência 2, sempre para trás. Então, a gente pensa que o mercado precisa evoluir, né? Agora, você é um cara que passou por isso, então você tem, vamos dizer assim, autoridade, peso para poder falar por nessa inovação que você está trazendo. Como que as insurtechs têm uma série de pessoas aqui conosco, como que eles vão ajudar que o nosso mercado tenha essa evolução
sabendo que a gente tem esses conflitos, sabendo que, nem estou falando de regulatório, porque, como você mesmo disse, a SUSEP está ajudando você, e a 88 é um fruto do que o regulador ajudou você a estar aí, tá? Uhum. Agora, como que as insurtechs podem auxiliar o nosso mercado a ter outro patamar? E entrar nesse processo e realmente a gente, como uma indústria, evoluir? Então, você vê que ironia do destino, né? O regulador, que sempre teve a pecha de ser o freio de mão do mercado, vira o inovador do mercado. Ele promovendo, né, o sandbox regulatório ali. E para trazer inovação, competição e inclusão. Então, de novo, aqui só tenho a agradecer a SUSEP nesse processo. Como que as insurtechs, então, podem, né, trazer essa inovação e ajudar a mudar? Cara, eu vejo assim, você já viu em Porto, quando você tem ali os super transatlânticos no Porto para entrar, e você Sim. tem os rebocadores que estão Os ajudando a jogadores vão do ladinho ali, reposicionar? né? Cara, as Relacionar. startups são os rebocadores, cara, entendeu? Que vai lá e ajuda a reposicionar o transatlântico de posição. Então, nesse sentido que eu quero dizer, é que assim, essas startups rebocadores podem ser especialistas de determinados processos, de determinados segmentos, de pontos específicos que está cheio de atuação, de oportunidade, e aqui ajudam esse transatlântico a se reposicionar. Então, Perfeito. e aí você pensa na cadeia de valor, você tem desde o processo de tradicional, como é que eu facilito esse processo de emissão, como é que eu faço a gestão desse negócio enquanto existe a vigência da apólice, depois, quando você vai fazer o pagamento, como é que você faz ali o aviso de sinistro, como é que você faz a regulação, quando tem vistoria, como é que você faz vistoria. Existem vários segmentos diferentes onde é possível inovar. E aí essas startups são esses rebocadores no processo. Agora, uma coisa que vou pegar até o teu exemplo, tá? Quando a gente vê lá no Porto de Santos, lá para quem é de São Paulo, a gente vê os rebocadores e o naviozão tá lá em cima, lá quem tá como capitão, quem tá comandando ali, o navio tá lá em cima. Eu vou fazer vamos dizer assim, essa analogia, que exemplos, tá? Que eu tenho visto no mercado também. A Insurtech está ali embaixo e temos o navio que está ali. Como que você melhora? Porque são dois mundos, né? Então, como você melhora essa comunicação? Porque eu também vi casos práticos. A Insurtech tem bons produtos, sabe bem cada um dos pedacinhos. A seguradora está precisando, mas os dois não conseguiram se conectar, não conseguiram falar, porque é uma velocidade diferente, é um time diferente, e não adianta cada um falar na sua, vamos dizer assim, na sua realidade. Os dois precisam se conversar, porque senão ninguém vai evoluir. Então eu vejo assim, de certa forma, um processo que poderia ser melhorado. Então eu queria ouvir de você como que é essa comunicação de dois mundos diferentes, usando o teu exemplo que se comunicam bem, pode ser por rádio, o que for, mas como você vê isso na SureTech, que é um mundo totalmente diferente do mercado dessas seguradoras que vêm lá de trás. Como que melhora essa comunicação na tua visão no nosso mercado? Essa é uma pergunta, né, bem difícil de ser feita na prática, porque assim, a startup ela é como o pernilongo, né? Se não picar, morre. Então, a startup, cara, tem que se virar muito rápido ali para, né? Ela é muito ágil, mas ao mesmo tempo frágil, né? Então, você tem um monte de inovação que está acontecendo e você precisa gerar receita na startup muito rapidamente para Sim, sim. ela poder seguir adiante, senão ela não Ela sobrevive. precisa, né? Ela precisa ser alimentada, né? Não tem Do jeito. outro lado, você tem ali, por exemplo, o transatlântico e com processos que para obter uma aprovação, cara, leva 6 meses. A startup não consegue Sim. suportar tanto tempo para esperar um único cliente tomar esse tipo de decisão. Não, não. Então, aquele negócio, você precisa tentar buscar qual é né, a fonte de receita que a startup consegue rapidamente se posicionar e gerar alguma receita para poder seguir adiante, porque senão o tempo de decisão
dessas gigantes é incompatível com o tempo da startup. Exatamente, sabe, é outra. Então, realmente né? E aí você vê alguns os gigantes tentando ou criar os seus próprios centros de inovação, né? Inovação, incubação, para fazer testes piloto, para fazer corporate ventures, né? Venture capital, e aí, enfim, aí você tem as próprias seguradoras gigantes, ou bancos múltiplos também, fazendo esses centros de incubação, que é uma tentativa de aproximação, né? De poder observar mais de perto o que as startups estão fazendo e conectá-las com este mundo corporativo das grandes seguradoras. Perfeito, muito bom. Deixa eu só abrir um pouquinho, que o Eduardo Dias ele até comentou aqui, obrigado, Edu. Hoje, foi um exemplo que a gente trouxe aqui. Eu concordo com ele, tem um caso prático que ele cita que a seguradora ela pode utilizar, por exemplo, o próprio sinistro, né, que é no momento da indenização, né, para transformar essa relação com o segurado. E no passado, o sinistro é aquela coisa ruim, até o nome não é tão bom assim, poderia mudar esse nome também. Só que essa relação é o momento de ter assim, de trazer e transformar essa experiência ao cliente. Eu lembro quando eu estava em uma companhia de seguros, como responsável pela área de produto de vida, e nós tivemos uma das maiores indenizações na carteira. Foi Deus nos acuda, pelo valor do sinistro que teria que ser pago. E todo mundo estava preocupado com o quê? Bottom line. Meu Deus, isso vai dar uma pegada forte no resultado. E eu já estava pensando também, estava como você, eu falei, poxa, mas espera aí, cara, vou pensar diferente, vamos ver quem a gente está pagando esse processo, vamos se comunicar com eles, que olha o nível que a gente vai ajudar, um momento super difícil para a família, e não era comercialmente, não é que a gente nem divulgou isso, né, quando eu estava nessa seguradora. A ideia era entrar em contato e ver como a gente pode fazer esse processo ser menos doloroso, ou seja, internamente, não ficar preocupando com o bottom line, né? Claro que tem um impacto, mas a precificação foi feita para isso. Só que essa relação teria que mudar. Então ali também foi 2 cliques que eu tive, falando um pouco aqui que o Eduardo falou. Nesse sentido, quando eu vi que a seguradora estava olhando o bottom line, e ela deveria pensar diferente, e a gente pensou, graças a Deus, naquele momento, o presidente aceitou isso, para ter essa relação, porque o pagamento era altíssimo, mas a gente estava ajudando uma família num momento diferente. Então, deveria aproveitar e não ficar preocupado. E o segundo também, quando eu tive um momento, uma outra seguradora, no momento de pagar o sinistro, na parte técnica, o pessoal falou, pô, mas espera aí, você vai pagar esse sinistro, a gente vai ter alguns problemas aqui com esse tipo de pagamento. Eu falei, cara, mas é devido e por mais que o momento não seja dos melhores, a gente tem que fazer o pagamento. Ah, mas que há uma possibilidade de não pagar. Eu falei, cara, realmente eu tenho que pensar de forma diferente. Isso foi 2 cenários. Então, eu concordo com o que o Eduardo comentou aqui, tá? E o outro, aproveitando aqui, o Augusto Fonseca mandou uma pergunta. Nesse sentido, que a gente tem falado tem várias mudanças que a gente tem possibilidades de executar, né, Rodrigo? Mas ele comenta assim, como é que fica o processo de preço também? Eu entendo, eu tenho a resposta, vou passar para você nesse sentido, até porque você é o cara que vai falar, mas assim, vamos colocando, ele está ouvindo que a gente está falando várias coisas, vários itens, mas aí essa experiência, como é que fica o preço? A seguradora não vai aumentar? Conta um pouco você vê essa visão de agregar outros itens, trazer uma jornada melhor, mas isso não impacta o preço também? Bom, eu penso assim, quando a gente fala de precificação do modelo tradicional, a gente tinha uma precificação toda feita por média, né? Então, a média numa região, a média de uma faixa etária, a média de um perfil, a média. E na média, alguém paga mais e alguém paga menos, né? Então, principalmente agora na pandemia, né? Você tem pessoas que estão trabalhando na rua com o carro o dia inteiro, que estão dirigindo o tempo todo. E você tem uma outra situação que você está em casa e não está saindo mais, e o seu seguro é igual. Porque, na média, o seu perfil é igual, né? Certo. Então, bom, é justo.
Então, essa é uma outra pergunta. Acho que vai haver espaço para as duas coisas, tá? Mas o que a gente vê quando a gente começa a focar o cliente é que a gente começa a quebrar o seguro no espaço-tempo, no sentido de não tenho mais só apólices de vigência anual. Eu passo a ter apólices de vigência mensal. Eu posso ter a possibilidade de planos de assinatura. Eu posso ter a possibilidade de seguros intermitentes. Eu passo a ter a oportunidade dos seguros on demand e eu passo a ter a oportunidade dos seguros just in time, episódicos, embarcado no tecido da vida cotidiana. Perfeito. O seguro que liga e desliga em tempo real. Então, isso dá um né? Isso se ajusta bem, né, Rodrigo? Aí é o que a gente está falando, o preço ele vai se ajustando à experiência e o cotidiano, né? Por isso que não existe mais o caro e a média, como você estava falando, né? Aí você tem uma situação que o período de vigência muda por um lado, e com períodos de vigência menores, você dá acesso a pessoas poderem se proteger no momento que elas precisam. Perfeito. Então, é diferente, né? Ou assim, eu quero seguro para o meu carro no final de semana que eu vou sair com ele. O restante da semana eu estou travado em casa, aqui no cárcere privado, né? Então, não é da pandemia. Então, nessa situação, por que eu vou estar pagando por isso? E aí, você começa a dar acesso a muito mais pessoas que antes estavam à margem e que agora podem ter proteção porque cabe no orçamento dela, por exemplo. Sim, perfeito, é verdade. Agora, Rodrigo, uma coisa que eu estava, quando você estava comentando, você, como você mesmo já explicou, passou pelo Sandbox, passou pela SUSEP, passou por esse processo. Você sempre pensou em chegar numa 88 e ou você chegou a pensar em ter uma InsurTech para ajudar cada um desses itens? Qual que era o teu pensamento antes? Você já sempre pensou nisso ou você foi um processo? Bom, tenho antes de 88 e depois de 88. Então, antes de 88, cara, eu estava no mercado de seguros, acabei me tornando a pessoa de inovação no mercado de seguros, e aí acabei me tornando frustrado porque eu via o que tinha de tecnologia e não via as seguradoras querendo fazer de fato, todo mundo fazendo piloto para conhecer e etc., mas muito pouco colocando na praça para dar o benefício para o cliente, né? Então, decidi eu sair da situação que eu tinha, da zona de conforto, para fazer o diferente. Primeiro, quando vem a 88, daí já desde o dia 1, a missão era alcançar 1 bilhão de clientes. E aí, para fazer 1 bilhão de clientes, amigo, tudo tem que ser pensado diferente na raiz. Sim. Porque a gente não tem população aqui para isso, não é? Então, aí você começa a pensar, como é que eu faço isso em escala global? Como é que eu penso a companhia para ter escala global? E aí você pensa, bom, e a questão de regulação? Como é que eu contorno a questão da regulação? Né? Então, e a gente desde sempre, a gente queria ser seguradora, mas não podia ser seguradora. Então, atuava como um MGA. Né? Fazendo uma distribuição digital e o back-office e tal, mas quando dei a oportunidade... Sempre precisando da seguradora para te entregar o produto. Sempre precisando de seguradora e, junto deste processo, arrastar assim, um rebocador sozinho puxando o transatlântico. Aí a velocidade não é a mesma, não anda na mesma velocidade, né? Então, agora, via sandbox regulatório, a gente tem a possibilidade de fazer a subscrição de risco, né? A gente tem a possibilidade de fazer a emissão dessas apólices e o pagamento delas. Então, a gente ganha essa flexibilidade para desenhar algo que faça sentido ao cliente, para ofertar isso no mercado, para regular de um jeito diferente, não do jeito tradicional, e para entregar essa proposta de valor para o cliente na ponta.
Perfeito, ótimo. Deixa eu só aproveitar também as perguntinhas aqui. Papo bom voa, né? Não tem jeito. Manda. Com certeza a gente vai falar outras vezes. Até um pouco, o Leonardo faz o Leonardo Lima, né? Obrigado, Léo, pela pergunta. Eu acho que até você citou agora no teu comentário. Aí claramente você acredita que, por exemplo, a gente ter a experiência do Pay as you Drive é uma realidade, né? Como você falou, é uma busca aí que a gente tá, é um momento que chegou, tá? Mas também até o momento você vê alguns fazendo piloto, como você disse, mas esses clientes também estão entrando numa adesão, é normal essa velocidade, é uma adesão um pouco mais baixa. Você acha que essa adesão é por conta da oportunidade de produto que existe Pay as you Drive, ou isso está relacionado com a desconfiança de algo ser disruptivo? Falou, não, peraí, eu sempre paguei anual, o que está acontecendo? Essa seguradora não vai me pagar sinistro. Queria que você me falasse e respondesse para o Leonardo essa pergunta dele, por favor, Rodrigo, na tua visão. Então, bom, quando a gente tem um exemplo nos Estados Unidos muito forte, que é uma seguradora que só faz isso, que é a Progressive, né? E o conceito de Pay as you Drive também já evoluiu há alguns anos para Manage How You Drive, né? E no Manage How You Drive, você, com processos de gamificação ali dentro, você tem a interação e feedback para o cliente, demonstrando para ele como o comportamento dele afeta o preço do seguro. E não só o preço do seguro, mas como afeta a manutenção do veículo. E como isso dói no bolso dele no final da história. Então, essa precificação que a gente coloca baseado no comportamento, né? Primeira coisa, o cliente aceitaria? O cliente aceita, porque dói no bolso. Né? Se você falar assim, ó, você tem um seguro de automóvel e o seguro tradicional, pela média, custa R$3.000 do carro popular. E se você aceitar que você vai ser rastreado, você vai pagar R$2.000. Pô, tem 33% de economia. Quer ou não quer? O que você acha? Claro. Pô, com o orçamento justo, tem muita gente que quer. Né? E mesmo quem não tem o orçamento justo, peraí, eu vou economizar? Eu quero. Né? Então, esse efeito de você conseguir estender a cadeia de valor, de informação do cliente, obtendo mais informações daquilo que era invisível antes e que agora, por causa de tecnologia, passa a ser visível, e com isso você tem como determinar um risco com um grau de percepção muito maior, porque agora você tem informação, Sim. Aí eu consigo separar o joio do trigo, né? E consigo dizer, peraí, este cara aqui, com este rastreamento, eu tenho uma situação. Esse daqui com outro, mesmo com rastreamento, com outro comportamento, eu tenho uma outra situação de exposição de risco. E quando a gente vai ver na prática, que eu estou falando do Manage How You Drive, não só pagar por quilômetro ou por pagar por tempo, mas pagar pelo comportamento. E o interessante é que a gente tem a possibilidade aqui de influenciar positivamente o comportamento, que reduz o custo para o cliente, quando ele melhora o perfil de risco e, portanto, melhora a lucratividade da carteira, mas tem outros impactos para ele, por exemplo, na manutenção do veículo. Então, por exemplo, se você tem ali o odômetro que está no aplicativo e você está controlando a quilometragem, você pode falar para o cliente, olha, é hora de você fazer o rodízio de pneus. Perfeito. Ou você acelerando e freando com muita força, você tem mais consumo de combustível. Então, nesta viagem, em média, para o seu modelo de veículo, você gastou tanto por quilômetro. Andando desta maneira, você está gastando Y por quilômetro. Isso afeta no seu bolso. E vê que isso não tem nada a ver com seguro. Mas utilizando esta abordagem, por exemplo, você muda o comportamento, você economiza no bolso do cliente, você torna a vida dele mais segura, torna a carteira mais lucrativa e você traz uma relação que é ganha, ganha, ganha. Ganha o cliente, ganha o parceiro, ganha a seguradora. Perfeito. E aí, nesse ponto do ganha-ganha, né, a gente está falando até da sociedade. 3, né? Ganha, ganha, ganha. O cliente, o parceiro, a seguradora. Eu colocaria o quarto, porque a gente está falando, sem devaneios aqui, mas a gente está falando de uma sociedade mesmo, já que você falou do automóvel, então
as pessoas vão começar a dirigir melhor, ter um cuidado melhor. Então, você está falando desse impacto social também, né? As pessoas vão dirigir melhor, tomando mais cuidado, o rodízio do pneu, tudo isso impacta. Eu sei que tem uma cadeia aí, mas só para não dar uma viajada aqui, uma pirada, mas eu concordo com você e colocaria o quarto. Rodrigo, uma coisa que é legal que se você passou no mercado da China, eu acho bacana isso. Eu não estou falando que ainda o mercado, por exemplo, de saúde, né, que eu sei que não é um ponto ali que você está trazendo, mas tem muita gente de saúde aqui. Uhum. Você acha que a saída de mercados super regulados, como você falou que já passou pela China, como que as insurtechs que estão nesses mercados mais regulados vão conseguir entrar e desabrochar quando o mercado é muito restrito? Qual foi a sua experiência? Como é que você poderia trazer isso quando o mercado está regulado? E, de novo, no saúde aqui a gente vê um pouco disso, a SUSEP está muito mais aberta, mas como é que você vê esse processo para esse mercado assim mais super regulado? Cara, assim, eu antes de pensar no regulado, eu estou pensando que vantagem Maria leva. Ou seja, qual é o benefício para o cliente na ponta? O que o cliente está ganhando? Lembra na história pensar no cliente primeiro? Sim, Então, sim. o que o cliente ganha nessa história? Por que é bom para ele? Porque o processo é diferente? Porque é mais rápido? Porque é mais simples? Porque é mais intuitivo? Porque é digital? Qual é a vantagem para o cliente na ponta? Que aí, tendo essa clareza, né, eu acho que fica tudo muito mais fácil, inclusive com o regulador, de colocar, olha, este processo diferente aqui Vai ter um ganho para ele lá na ponta. tem um ganho na ponta para quem mais precisa, que é o cliente. E acho que daí isso facilita, azeita a engrenagem, faz com que as coisas aconteçam. Você influencia sem, vamos dizer assim, influenciar sem nenhuma pressão ou autoridade. Você acabou, gostei muito desse ponto, porque ainda que seja algo super regulado, você pode falar, olha, o benefício para o cliente é esse. Então fica bem transparente, né, Rodrigo? Você fica, eu estou influenciando de alguma maneira. Muito bom. Ô, Rodrigo, e aí, o que vou... Aqui, cara, tá voando aqui. Olha só, a gente está vendo sementes como a tua, que você tem colocado, outras pessoas, vamos dizer assim, o que a gente chama de thought leaders dentro do nosso mercado. A gente está vendo aí que está crescendo bastante e eu fico feliz com isso, tá? Porque também é um mercado que eu estou apostando, e eu apostei toda a minha carreira de mais de 22 anos no mercado de seguros e estou apostando nesse sentido, tá? Como você enxerga que seria esse profissional, ou novas mentes para pensar no nosso mercado? Onde que a gente deve apostar, o mercado deve apostar em novas mentes para poder trazer essa transformação? Nas próprias insurtechs, sem dúvida nenhuma, mas como é que você vê esse movimento dos grandes líderes daqui para frente no mercado de seguros? Eu vejo, por exemplo, quando a gente fala como é que a gente traz mais transparência, né, para a relação, junto com a transparência, vem a questão, bom, agora que eu consigo perceber, porque eu visualizo, como é que eu simplifico essa jornada, como é que eu desburocratizo, né? Como é que eu faço com que seja mais rápido o processo. Então, minha cabeça o tempo todo está pensando, cliente, o cliente, o cliente, o cliente, o cliente. Pensa no cliente. Então, a cabeça dos novos líderes é quem está pensando no cliente, correto? Não é a questão de ser customer-centric. Todas as outras indústrias não evoluíram para isso? E essa nossa aqui não é aquela que tem os resquícios da Revolução Industrial? Então, pensar no cliente muda tudo. Show de bola. Rodrigo, e aqui alguns pontos que o pessoal tá, vou acumular aqui, tem algumas perguntas, tá bombando aqui, o pessoal tá me passando as perguntas, vou tentar resumir aqui, tá, Leandro e também do Henrique. Tanto, como é que você enxerga o tempo, tá? Eu sei que nós não estamos aqui com bola de cristal, né? Mas a gente está falando que a gente tem inteligência artificial que você viu lá atrás, quando você estava na sua experiência na China. Você vê agora comentários, agora a entrada do 5G, a internet das coisas. Quando que você acha que efetivamente, se é que, eu sei que já existe alguns processos, mas quando é que você acha que realmente isso vai ser um processo assim, estabelecido, ele já está?
mas assim, bem difundido e também conhecido e até impactando o cliente final, já que a gente está falando disso no Brasil. Por exemplo, só um pouquinho, só perdão, por exemplo, que é um ponto que o Leandro traz, tem bancos na Europa que já estão utilizando a inteligência artificial para poder falar do crédito. E como você é um cara que também conhece a parte, por ser economista, também passou essa análise do banco, como é que você enxerga tudo isso? Como já tem até banco vendo a parte de crédito com inteligência artificial? Legal. Então, bom, a primeira coisa antes de falar do 5G, a história do Big Data, né? Então, a gente gera hoje um volume de informação sem precedente em toda a história, né? E junto com isso a gente evolui para o IoT, né? E daí do IoT eu tenho o fitness tracker que está no meu smartwatch, né? Isso. Que está pegando ali o meu pedômetro, batimento cardíaco, horas de sono, ou seja, a minha biometria para o pessoal da saúde que você estava falando, né? Aí eu tenho o meu telefone celular que tem acelerômetro, giroscópio, GPS, GPRS, antena de Wi-Fi, Bluetooth, NFC. Olha o universo de coisas, né, que estão ali no IoT. O seu computador, as redes Wi-Fi que você consome, o seu carro conectado, a sua casa inteligente, está explodindo informação para todo lado e essas informações até então elas eram invisíveis para o segurador, né? A gente fazia o assessment e a precificação baseado em tabelas e com Tabelinha, aquela só. capivara de perguntas Isso. que é um one size fits all, né? Para uma Isso situação que aí. agora a gente tem o IoT e que dá essa possibilidade da gente ver dados que antes eram invisíveis. E junto com isso, começar a separar comportamentos individuais. Então, a forma da precificação deixou de ser aquela tradicional, olhando só o espelho retrovisor, para uma forma de precificação que eu começo a predizer como que você vai se comportar no futuro, porque eu estou pegando uma frequência de dados do seu comportamento no dia a dia, eu estou tentando influenciar o seu comportamento pelo seu bolso, que resulta em risco menor para a carteira, e junto com isso, então, com esse volume de dados, a gente passa para um volume, vamos dizer assim, de informação, de touch points por cliente de 8K de definição. Então, com isso, me dá a oportunidade de eu subsegmentar a curva de oferta, não mais pela média, mas preços dinâmicos. E não só preços dinâmicos por indivíduos, mas para um único indivíduo, em momentos diferentes da sua vida, igual o preço dinâmico do Uber quando chove. Perfeito, assim. Então, em determinado momento você tem mais necessidade de proteção, em outro você tem menos necessidade de proteção, e isso traz um universo todo novo de como levar a proteção para as pessoas. Perfeito, muito bom. Show de bola. Ô, Rodrigo, eu estou estourando o meu tempo aqui, que o pessoal está me avisando. Mas, de novo, eu acho que pelo papo, a turma Ah, muito rápido. ah, A gente só não está ouvindo o A porque não está todo mundo ouvindo. Mas com certeza até eu vou deixar até aberto claramente aqui o presidente lá do grupo da New Network nos Estados Unidos. Ele já tinha me falado como ele não pôde estar. Nós temos um canal não, uma newsletter no LinkedIn que chama The Future of Insurance. Hoje o CEO global ele é o dono dessa newsletter e ele tem toda a autorização do LinkedIn para fazer entrevista com personagens globais, né? Como você, com toda essa experiência. Então, a gente vai, se você, já estou abrindo o convite em breve, a Neil de Nova York vai fazer esse contato contigo para poder ter uma entrevista para a newsletter, né? Mas isso a gente fala depois e é bom para a galera que está assistindo aqui, tá? Eu queria, só para fechar, a última pergunta mesmo aqui do nosso lado, para encerrar, na verdade, nem é uma pergunta, eu queria, com tanta experiência, deveria ser mais tempo. Mas, gente, de novo, não vai faltar oportunidade com a Ninho aqui e também esses contatos que a gente tem. Eu queria que você deixasse aqui um comentário, também não é clichê, deixa uma mensagem, não é nada disso, estou falando no sentido de, cara, com toda a experiência que você já teve, tá, Rodrigo? Tem muitos profissionais aqui e pessoas do InsurTech, empreendedores que estão com ideias assim.
o que você deixaria para que ele pudessem trazer o mesmo pensamento que você está trazendo para deixar um legado, para ajudar o nosso mercado? Que ponto que você deixaria para as pessoas que estão assistindo aqui e que ajudasse o nosso mercado a crescer, cara? Vem para cá. Pô, Vem para cá, pô, pô. tá aceitando o convite aí, pô? Vai Tá, a chover, gente vai está chover CV, contratando. hein? A gente está contratando aqui, meu amigo. Pessoas com Pô, vai chover propósito é o que a gente CV, vai quer. chover CV. Manda bala. Mas assim, o que eu vou falar para você é assim, se você quer empreender e quer montar o teu negócio e quer inovar e se lançar aí, né, a fazer, não existe momento melhor para fazer isso. O momento é agora. Então, assim, também não subestime as dificuldades que vão vir pelo caminho, que vão ser várias. Então, assim, você está disposto a trabalhar insanamente por isso? Sábado, domingo, feriado, sem parar? Está disposto a botar a tua carreira na história? Está disposto a botar a sua segurança financeira na história? E se isso não for suficiente, está disposto a botar a sua casa na história? Então, All in, se né, cara? por sim para tudo, você está pronto para empreender, vai em frente. E aí vou Boa. te falar que entre os empreendedores, o pessoal tenta se ajudar, né? Porque sabe como é que é, Já passou por isso, como né? é que é esse processo. Então, pode contar comigo, eu ajudo. Mas se você quer criar um legado, se você não está satisfeito com o que você está fazendo agora, você sente que você pode fazer algo diferente do que você está fazendo hoje, né? E você está buscando um propósito, um sentido do que você está fazendo hoje, vem para cá, vem remar com a gente. Show de bola. Muito bom, top, Rodrigo, top, cara, show de bola. Cara, queria agradecer você novamente, cara, um prazerzaço ter falado com você. Uma pena que a gente Prazer é não está meu. nesse momento, mas em breve vai liberar para a gente se falar. A gente vai ter alguns eventos também mais para frente, provavelmente no próximo ano já, e aí a gente vai divulgar em breve. Vai ser um prazer contar com você sempre, que eu sei que você apoia essa causa, assim como a Ninho também está apoiando. Queria agradecer também o pessoal da Partenariado que está apoiando esse webinar, ajudando a gente a fazer essa condução, tá bom? E um abração para todos e, cara, a gente se fala. Até o próximo webinar. Obrigadão, Rodrigo. Valeu mesmo, Um cara. abraço, valeu, Valeu, tchau, pessoal. tchau. Tchau, tchau.